hoje a gente vai conversar sobre números e álgebra, de novo, né? Para variar. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a revisão de sucessor, antecessor. Vamos falar um pouco sobre números pares, números ímpares, que vocês já conhecem. Vamos falar de posição do número, valor posicional, valor relativo, que vocês também já fizeram muitas atividades sobre esse tema. Vamos conversar também sobre o QVL. Quem é que lembra o que é o QVL, gente? Quem é que lembra, por favor? É o quadro valor de lugar. Ah, é o quadro valor de lugar. Muito bem. E alguém lembra como é que começa? Se é da direita para a esquerda para a direita? Quais são as letrinhas que tem? Quem é que lembra? Quais são as letrinhas do QVL? Quem lembra? Começa com qual? Com a unidade. Com a unidade, representada pela letra U, que é da direita para a esquerda, né? Depois da unidade vem A dezena. a dezena. Depois da dezena vem A centena. a centena. Depois da centena, Unidade. unidade e assim sucessivamente. Então a gente vai dar uma lembrada aí em tudo isso que a gente já viu, tá bom? Na nossa atividade de hoje, atividade 6 de matemática, como eu falei para vocês, a gente vai conversar sobre números e álgebra. Números, né? Vamos conversar sobre o posicionamento deles, a sequência numérica, que vocês já estudaram, já é revisão, onde nós vemos aqui, ó, a sequência numérica da casa, né, do 30. Olha aí, ó, eu tenho aqui o número 31 e o número 32. Alguém sabe me dizer o que está faltando aqui para o lado da esquerda? Esse primeiro quadrinho aqui. 29. Esse primeiro quadrinho seria o 29 e esse aqui? 30. 30. E agora aqui para o lado da direita, depois 33. Isso, 3. depois 34. Pronto, muito fácil, né? Você só vai completar, né? Com os números naturais. Na letra B, eu já tenho aqui o número 583 e o número 584. Tá faltando aqui, ó, para completar a sequência. Que número vem primeiro aqui, ó? 580. 580 e aqui? 581. E depois? 582. Muito bem. Vamos ver a outra sequência. Ó. Eu tenho aqui o número 9.997. Depois dele, qual é que eu tenho? 9.998. E eu tenho que escrever qual agora? 9.999. E depois? 10.000. Isso mesmo. Muito bem. Vamos lá, todo mundo ajudando a colega. Na letra D, eu tenho o número 99.996. Quem lê esse aqui para mim? 99.997. E agora, desse aqui? 9.998. Vamos repetir? Vamos repetir? 99.000. 99.998. Isso. E aí, esse último aqui? 99.999. Muito bem. Aí na letra L pergunta assim: depois do 99.999 vem o. Vem quem? 1.000. Depois, Tem 1.000. depois do no número menor, depois do 99, quem vem? 100. Pronto. Então, nesse caso, na letra E, depois do 99.999 tem que vir o 100.000. 100.000, certo? E você vai escrever esse nome aqui, ó. Tá vendo? Tem assim, ó, leitura. Aí você escreve o nome. Aí, tia, como é que eu vou fazer no meu caderno? É para eu fazer o quadrinho? É para eu fazer tudo isso? Não, você no seu caderninho você vai colocar o cabeçalho, claro, né? Questão 1, letra A sequência.
Letra B, sequência. Letra C, a sequência. Letra D, a sequência. E a letra E, você vai escrever o número que vem depois do 99.999 e colocar aqui como é que se escreve ele, como é que você lê esse número. Então, você vai escrever o nome, tá? Vai escrever o nome. Escreva o nome do número. Isso mesmo, tá? Então, super fácil, não precisa desenhar quadrinho, não precisa dessas coisas. Você só vai fazer no seu caderninho do jeito que a tia está explicando. Todo mundo entendeu a questão 1? Sim. Vamos para a questão 2. A questão 2 diz assim, ó. Na sequência dos números naturais, em seguida ao 99.999, vem os números de 6 algarismos, que é o caso dos 100.000, né? São 6 algarismos. Veja alguns desses números nestas situações. Veja aqui, ó. Na letra A diz assim, a distância entre a Terra e a Lua media aproximadamente 393.499 quilômetros em 2015. Então, quando ele te dá essa posição, 2015, mas por que 2015 agora? Não, eles estão dando um fato, uma realidade que foi feita, que foi trabalhada em 2015, né? Então, tem que ser tudo registrado de acordo com o período, o tempo, né, que foi feita essa pesquisa. Complete esta parte da sequência dos números naturais na qual esse número aparece. Vejam aqui. Que número eu vou ter que escrever aqui antes do 393.499, gente? Que número eu vou ter que escrever? Quem sabe me dizer? 393.498. Maravilha, parabéns. Então, quer dizer que você vai completar aqui esses dois quadrinhos aqui com a sequência, certo? Do depois. Ou seja, tia, preciso desenhar tudo isso de forma alguma. Você só vai responder a pergunta, certo? Você vai só colocar a resposta que ele está pedindo. Ou seja, você vai dar a sequência dos números. Na questão 2, coloca número 2 e vai lá dando a sequência. 393.498, aí 393.499 e os outros dois números que a gente não disse aqui. Você vai fazer no seu caderno. Tá bom? Compreendido aí a questão 2? Sim. Questão 3 diz assim: a cidade de Petrolina, no estado de Pernambuco, é a segunda maior produtora de uva do Brasil. Ela exporta essa e outras frutas para o mundo inteiro. Segundo a última estimativa da população brasileira, do IBGE, em 2017, Petrolina tinha 343.219 habitantes. Vamos ver. Aqui diz assim, quantos algarismos esse número tem? Aí você vai contar quantos algarismos ele tem. A gente está estudando quantos algarismos hoje? Quem lembra? Quantos algarismos a gente está estudando hoje? Nós estamos estudando a partir do número 100.000. Então, pensa, quantos algarismos tem o número 100.000? Conte aí nos dedos. 6 algarismos. 6 algarismos. Muito bem. Então, esse número é par ou esse número é ímpar? Ou seja, vocês vão contar quantos números tem, quantos algarismos tem. Essa quantidade aqui, 343.219, vai colocar aqui nessa linha. No caso, no seu caderno, vai colocar a letra A e a resposta. E na letra B, você vai dizer se ele é par ou se esse número é ímpar. Então, na letra B, você só vai fazer isso. Eu anotei no caderno. Então, na questão seguinte, tem assim, para entender melhor o significado de um número e facilitar a leitura dele, nós o separamos em ordens e classes. Lembram das ordens e das classes que a gente estudou? Alguém lembra? Alguém lembra o que é ordem, o que é classe? Cada número desse representa o quê? Uma posição ou uma ordem. O número 2 é a primeira ordem, o número 9, a segunda ordem, o número 7, terceira ordem, o número 9, quarta ordem, o número 9, quinta ordem, o número 2, sexta ordem. Vejam que cada um desses numerais aqui, ó, cada algarismo desse representa uma ordem.
ou uma posição. Aí vem aquela história, gente, de valor posicional. Lembram? O 2 vale quanto? Ó? O 2 vale quanto? 2 unidades. O 9 vale quanto? 90 unidades. Ou 9 dezenas. Vamos falar da dezena, né? O 7 vale quanto? Quantas dezenas? Ou quantas centenas vale o 7? 70. Olha aqui, ó, ele está na centena. Centena. Vale 700. 700. Ele vale 700. Esse 9 aqui, ó, qual é o valor posicional dele? 9.000. 9.000. E esse outro aqui, qual é o valor posicional dele? 90. 90.000. E o 2, gente, qual é o valor posicional do 2 aqui, ó? 2.000. Será? Quem sabe? 200. 200.000. Muito bem. Então, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai simplesmente completar igual tá esses dois exemplos aqui, ó. O 2 aqui está na primeira posição ou primeira ordem e ele vale 2 unidades. O número 9 está na segunda posição ou segunda ordem, ele vale 9 dezenas, que corresponde a 90 unidades. Certo? Aí o 7, vocês já disseram para mim. Ele está nas centenas. Então, o quê? 7 centenas. Você vai colocar aqui centenas. E vai dizer quantas unidades ele tem. Tá? O 9, esse 9 aqui, ó. Você tem que dizer para mim a posição dele vale quanto? Você já me disse, 9.000. Então, ele é o quê? Está na unidade de milhar. Então, ele vale quantas unidades? Então, para você descobrir tudo isso que eu estou falando, só precisa você acrescentar os zeros. Escreve o numeral, como você falou para mim, 9.000, 90.000, 200.000. Você escreve o numeral para mostrar quantas unidades ele tem. Vejam, a 9 dezenas corresponde a 90 unidades. Se 9 dezenas corresponde a 90 unidades, então 7 centenas, que é 700, representa quantas unidades? Quantas? 7 centenas representa quantas unidades? 700 unidades. Muito bem. E assim você vai fazendo. É fácil ou difícil? Fácil. Vamos para outra, ó. Veja a decomposição. Todo mundo já estudou decomposição várias vezes, então não é novidade. Veja o número 299.792, tá? E ele está pedindo aqui para você completar, tá bom? Então, tem 2 centenas de milhar, olha aí. 9 dezenas de milhar, aí você coloca 9 dezenas de milhar corresponde a que número? 9 unidades de milhar corresponde a que número? Tá certo? Então, você vai utilizar esse número aqui que eu te dei, completando. Então, o que você vai fazer? Do mesmo jeito, só vai colocar o número que eu estou pedindo. Precisa desenhar? Precisa? Não. Tia, eu posso fazer o QVL? Pode, se você se sente mais seguro fazendo o QVL, faça, fique à vontade, tá? Aqui, eu coloquei o valor posicional, tá? Olha aí. E vem a questão, olha. Leia as informações e faça a decomposição do número destacado em cada item. Indique as classes e escreva como é a leitura dele. Então, a gente já fez isso. Olha lá. Nós estamos falando aqui de um astrônomo grego, né? E você vai pegar esse número que eu não vou ler, você vai ler aí no seu cantinho. E você vai fazer o que ele está pedindo. O que é que ele está pedindo? Você decompor esse número, você vai decompor esse número, tá? E depois que você decompor, você vai escrever como é que a gente lê esse número. Então, são duas coisas que você vai fazer aqui na letra A. Você vai escrever o nome do número, né? Isso mesmo. E aqui do mesmo jeito, ó, você vai decompor e depois você irá escrever como é que se lê, como é que a gente fala. Então, o número qual é que a gente vai fazer?
O 22. 1022. Certo? Ué, Só esse número aqui, 1022. Não é para você fazer outro, só esse aqui, tá? tá. Questão 6, super simples, olha aí. Preenchimento de cheque, ó. Devemos escrever a quantia de dois modos, com algarismo e por extenso. Olha aí. Extenso, gente, é como se lê o número. Igual a gente vem fazendo já nas outras atividades. Então, nós temos aqui. O número, né? Isso mesmo, ó, nós temos o cheque aqui do ladinho, tá? E vocês irão complementar aqui com o que ele está pedindo. Olha aí, ele deu um número para você. E a B, a gente vai colocar só o número. Isso, muito bem. E a C, ó, como é que tá? Tá vendo? A C Bem a gente vai fácil. escrever o nome. O Isso nome do mesmo. número. E a D a gente vai escrever só o número. Muito bem a observação. Na outra questão tem assim, observe a partir da reta numerada. Ó. Veja as retas numeradas. Você vai analisar e escrever os números naturais indicados pela seta. Ó. Que número seria esse aqui? Ó? Que número é esse? Antes dos 160 mil, que número seria? Aí você vai escrever aqui, ó. No caso, você vai colocar a letra A e escrever um número. Letra B, escrever um número. Deu para entender? Mas a B. Você só vai analisar aqui a reta numérica. Aqui tem E 100 mil. Isso. E aqui, botar o que é antes dos 160 mil. Isso. Agora você tem que prestar bastante atenção, né? Que número corresponderia, né, a esse segmento, tá? Prestar atenção. É super fácil, mas tem que prestar atenção. E a B eu não entendi, A não. B é do mesmo jeito. Só que Só que aqui, ó, tá na metade. Olha lá, ó, tá na metade, ó, tá vendo? Olha para a reta. Tá vendo a reta? Onde é que sim. tá? Olha aqui onde é que tá esse segmento, ó. Então ele indica o quê? Aqui é 700 mil e aqui é 800 mil, então esse aqui vai ser qual? Quem está entre um e outro? Bem no meio. 701. Não, 1.701 teria que ficar bem pertinho dos 700 mil, né? E aqui ele está entre um e outro, então ele está na metade. Ó, a dica, está na metade. Quem é que sabe? Ele está na metade. Quem sabe dizer? 700.099. Não, porque ele não está tão pertinho do 800 mil. Ele está na metade. Quem sabe me informar que número seria? Vamos pensar. Você vai pensar e vai dizer. Você está vendo que o número ele está indicando a metade. A metade do caminho aqui, ó, entre 700 mil e 800 mil. Então, que número seria esse aqui, ó? Pense bem. Se você tivesse num caminho e você estava entre uma cidade e outra que tem 100 mil quilômetros. Aí você já percorreu a metade de 100 mil. Então, se você percorreu a metade de 100 mil, quanto você percorreu? 50 mil. Então, pense bem nessa dica que eu estou dando e você vai entender a letra B. Na questão seguinte, diz assim: o censo 2010 constatou que as duas cidades dessas fotos eram as capitais menos populosas do Brasil. Faça a composição dos números, registre as duas populações e marque, né? Vamos marcar um X no quadrinho da menor. Então, vocês vão fazer a composição aqui, ó, estão decompostos, tá vendo? Aí você vai compor e depois você vai analisar qual é o número menor. Deu para entender a questão? Qual o número menor? Deu certo? Todo mundo entendeu? Sim. Ótimo, agora sim. Bom, e aí, Davi? Deu para entender direitinho? O Dário, cadê o Dário? Dá para entender, Dário, direitinho? Gabriel. Atividade tá fácil ou difícil?
Fácil. Fácil, Fácil. né? E lembrando que não precisa copiar a pergunta, nem precisa desenhar, tá? Então, essa é a atividade matemática que vocês irão fazer a partir de agora.